Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Uma manhã gloriosa, abundante da presença de Deus nesse lugar, né? Glória a Deus. Creio que todos aqui já temos sido visitados de forma maravilhosa pelo Senhor. Verdadeiramente o Senhor está nesse lugar, amém? Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Tito, a carta escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, fica logo após a Timóteo. Enquanto isso, eu agradeço a Deus pela oportunidade que me é dada de estar aqui nessa manhã. Irmãos, eu amo estar aqui. Não venho mais vezes porque o meu trabalho não permite, mas todas as vezes que eu sou convidado, para mim é uma honra muito grande. Quero deixar isso bem claro. Eu me sinto muito honrado quando eu sou convidado para poder trazer a palavra de Deus, para ter essa oportunidade de compartilhar o alimento com os irmãos, né? Agradecer a irmã Denise, está na direção do trabalho. A irmã Márcia, que tem sido sempre um canal de Deus e bênção da minha vida, me convidando também para estar aqui. Então, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Você recebe essa palavra? Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida de forma abundante nessa manhã. Que algo mude na tua vida nesse dia, nessa manhã. Que haja mudança na tua história nessa manhã. Eu creio nessa palavra. Eu creio. Estamos diante de um Deus que muda a história. Estamos diante de um Deus que muda a circunstância. Uma palavra nos lábios do Senhor é decreto para mudar a história de um homem de uma vez por todas. Então creia. Você que está aqui trazendo não só a sua vida, mas você que está como representante de uma família, você que está representando alguém que precisa de uma intervenção de Deus. Creia que o Senhor que está nesse lugar, Ele é poderoso para quebrar cadeias, grilhões, para soltar as amarras e para botar o homem para andar em liberdade para a salvação, para eternamente estar na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem abriu o Tito, diga amém. Amém. Quem está procurando ainda, diga espera. Todo mundo já viu, né? Amém, irmãos. Capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. No capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, tá bom? Então, título, capítulo 1, versículo 5, diz assim, olha: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, seriedade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Capítulo 3, a partir do versículo 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, vivendo em engano, vivendo em engano, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Versículo 4. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Eu posso afirmar com toda convicção que tudo que foi louvado e que foi dito aqui nas oportunidades está dentro daquilo que nós acabamos de ler. É muito confortante para alguém que tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus, quando o Espírito testifica
testifica ao nosso espírito de que aquilo que está sendo pregado é o que Deus quer dizer a quem está ouvindo. Quem tem a responsabilidade de ministrar a palavra tem o entendimento de que é necessário incomodar o céu até que o Senhor confirme a palavra que será trazida. Eu preparei, irmãos, aproximadamente 3 sermões para trazer aqui hoje. Orei, peguei um texto, pesquisei, estudei, me debrucei sobre a Bíblia, ajoelhei, falei com Deus, preparei o sermão, mas o coração não estava testificando. Até que eu cheguei a esse texto. Deus me trouxe ao livro de Tito, para que aqui nós pudéssemos receber de Deus uma direção para a nossa vida. Para que nós pudéssemos receber de Deus algo que todos nós que estamos aqui necessitamos sobre a nossa vida. O que nós precisamos não vem da mão do homem, o que nós precisamos vem da mão do nosso Senhor. E eu digo que muitas vezes tem mais o Senhor o desejo de dar do que nós de buscarmos e receber. Deus está mais ávido em entregar aos seus filhos aquilo que Ele sabe que os seus filhos precisam, do que os seus filhos de buscar aquilo que eles precisam receber do Pai. Então, nessa manhã, Deus já está derramando algo especial sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos fazer com que a nossa mente consiga captar essa realidade espiritual. Aleluia. Entrar em um lugar, um ambiente de adoração, onde o corpo de Cristo está reunido, onde o Senhor se faz presente, precisa ser acompanhado de um entendimento de que estar nesse lugar é uma possibilidade real de viver algo novo da parte de Deus na nossa vida. Aleluia. É verdade, meu Deus. Isso é uma realidade. Por isso que a Bíblia diz, olha, entremos com ousadia no santuário de Deus. É com ousadia, é com intrepidez, é com convicção, é com fé, de que algo Deus vai fazer nas nossas vidas naquele dia. E hoje Deus já está fazendo. Não é uma palavra motivacional, é uma verdade espiritual. Aí você tem muita responsabilidade para abrir a boca em um púlpito e dizer, olha, Deus está fazendo isso, se quem está falando não tem a testificação no seu espírito e não tem a convicção de que Deus está realmente fazendo. É verdade, Deus. Não se usa o nome de Deus para agradar a homens, não se usa o nome de Deus para fazer carinhos em pessoas, se usa o nome de Deus para dizer verdades que estão acontecendo e aquilo que Deus é na sua essência como todo-poderoso para mudar a realidade da nossa história. Aleluia, Jesus. E nessa manhã Deus já está fazendo algo. Eu creio, Jesus. Essa pequena carta que nós acabamos de ler alguns versículos nela, que o apóstolo Paulo escreve a Tito, que também é reconhecido como seu filho na fé, assim como Timóteo. Paulo trata Tito como filho na fé. Ele está escrevendo para Tito para lhe dar instruções acerca daquilo que ele precisava fazer na ilha de Creta, onde Tito se encontrava. A realidade ali era muito negativa. A realidade daquele lugar era altamente problemático, altamente contrária àquilo que nós entendemos por benigno, por positivo, por agradável. Quando nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 10 ao 12, ali vai ser descrito como eram os homens daquela cidade, daquelas cidades da ilha de Creta. Ali diz que eles eram desordenados, faladores, enganadores. Eles transtornavam casas inteiras ensinando o que não convinha. Versículo 12 diz que eles eram mentirosos, bestas ruins. Eles eram simplesmente ventres preguiçosos, que eram glutões. Essa é a realidade
das pessoas com quem Timóteo estava lidando dentro do seu chamado para com Deus. E o apóstolo Paulo, dentro das instruções que ele vai dar, primeiro ele vai dizer qual o propósito de Timóteo estar naquele de Tito estar naquele lugar. E o propósito de Tito estar ali no versículo 5, nós lemos: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros. E a partir desse versículo, o apóstolo Paulo descreve como deveria ser o homem de Deus, um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, marido de uma só mulher, que tivesse filhos educados. Ele começa a descrever a qualidade do homem que Tito deveria buscar para levantar como presbítero, como pastor sobre aquela região. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor muito claramente, Ele comunicou ao meu espírito que há uma necessidade de pormos em ordem as coisas que ainda restam. O interessante é que a gente vê que tudo estava contrário àquilo que deveria estar. E Paulo não vai mandar para aquele lugar qualquer pessoa. O apóstolo Paulo não vai enviar para aquela missão para mudar a circunstância. Eu quero que você entenda isso. Para mudar a circunstância, qualquer pessoa, alguém desqualificado, alguém que não está preparado, alguém que não está revestido, alguém que não está verdadeiramente imbuído do seu chamado. Paulo vai enviar alguém que foi forjado através do ministério de Paulo, alguém que foi preparado através do ministério de um grande homem de Deus, que aprendeu de Deus o ministério, porque Paulo recebeu do Senhor. O ministério dele não foi formado junto com os 12 apóstolos. O ministério dele foi formado pelo próprio Senhor Jesus, que se revelou a ele a partir de Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com o Senhor, quando ele está indo em direção a Damasco. A partir daquele momento ele entra em um processo de preparação com Deus. E não foi uma preparação do dia para a noite. O ministério de Paulo foi forjado durante anos, até que ele estivesse preparado, até que um dia Barnabé foi buscá-lo aonde ele havia voltado para a sua cidade de Tarso, e aí a partir desse momento conduzir para que ele pudesse varrer as nações e pregar o evangelho com ousadia, com intrepidez, com autoridade, para mudar a história de pessoas. É aos pés desse homem, como Saulo foi instruído aos pés de Gamaliel, e foi preparado no seu chamado por Jesus, é que Tito é preparado aos pés de Paulo. E o que isso comunica a mim e a você? Paulo está enviando um homem preparado para uma batalha que só um homem preparado poderia vencer. Aleluia, Jesus. As mudanças que eram necessárias, as coisas que precisavam ser reordenadas, dependiam de alguém qualificado para fazer aquilo que precisava ser feito em nome do Senhor Jesus. O problema é que hoje nós estamos esperando que as coisas se amoldem de forma favorável, sem entender que nós fomos chamados para mudar as coisas na autoridade do nome de Jesus. Aleluia, Deus. Vemos isso hoje largamente dentro da igreja. Há um entendimento equivocado de que pelo fato de Deus ser o Todo-Poderoso e eu ter entregue a minha vida para Jesus, entregado a minha vida a Jesus, que Ele vai fazer com que a minha história mude, porque Ele é poderoso e simplesmente eu não preciso fazer nada. Isso é um ledo engano. Talvez você não pense assim, mas muitas pessoas na igreja estão esperando que Deus faça tudo, quando Deus dividiu a tarefa, quando Ele vai fazer aquilo que compete a Ele, mas nós precisamos fazer aquilo que compete a nós. Estamos querendo que a batalha seja vencida
mas não estamos querendo ser forjados para enfrentar a batalha. Anteontem, estava conversando com um amigo no quartel, e simplesmente falando, não, daqui a pouco a minha aposentadoria vai chegar e eu quero sair do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já deu, a cidade está muito violenta. Na mesma hora o Espírito de Deus falou ao meu espírito, como podem os homens de Deus quererem fugir justamente do local onde mais o fogo inflama? Para que Deus levanta homens cheios do Espírito Santo para estar em lugares onde não se precisa pelejar? Por que eu peço a Deus para me revestir da armadura de Efésios 6, se eu estou procurando um lugar de conforto simplesmente para me eximir das batalhas que eu preciso travar para ver a vitória? Glória a Deus. Você consegue entender essa palavra? Amém. Há algo de Deus sobre a vida de Tito que não era qualquer coisa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer no versículo 7, do capítulo 2, ele vai dizer, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Ele está dizendo, a mudança que precisa acontecer lá, ela parte a partir da sua própria vida, Tito. Você é o referencial no lugar que precisa de referência. Você é o diferencial no lugar que precisa ser diferente. Você é a autoridade num lugar que precisa de autoridade. Você é um enviado de Deus num lugar que precisa de alguém de Deus para fazer a diferença. Você que está aqui hoje é a pessoa que Deus trouxe nessa manhã para ouvir que eu te remi, eu te chamei, eu te escolhi, te tirei de onde tirei, eu te investi de autoridade para que você mude a realidade do lugar. E muitas vezes você está esperando que mude por si só. É verdade, Jesus. Meu Deus. É verdade. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Paulo vai dizer, ainda no versículo 8, ele vai descrever a postura que Tito deveria ter, a partir do versículo 7. Mostra a incorrupção, mostra a seriedade, mostra a sinceridade, sabe? Mostra uma linguagem saudável, sabe? Irrepreensível. Para quê, irmãos? Para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal do qual dizer de vós. Olha que coisa linda é isso aqui. O que Paulo está dizendo para Tito? Existe um modelo estabelecido por Deus para andarmos sobre essa terra, que é Jesus. Glória a Deus. O tabernáculo perfeito, do qual nós devemos nos espelhar e termos como referencial para andarmos dentro dessa terra, tendo o caráter, as características do nosso mestre, Glória a Deus. para que o inimigo se envergonhe. Olha que coisa linda! Quando você anda em conformidade com aquilo que a palavra de Deus estabelece para um cristão, para um servo de Deus, o inimigo é envergonhado. Glória a Deus. Ele é envergonhado. E ele não tem o que falar de você. Ele não tem como levantar a voz contra a sua vida. Ele não tem como impedir você de passar. Ele não tem como tocar em você. Ele não tem como tocar naquilo que pertence a você. Porque você está revestido, você está guardado. Porque você tem andado em conformidade com aquilo que a palavra de Deus estabelece sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então aquele homem foi colocado ali para produzir mudanças. Mas como foi dito, a mudança começa por nós. É verdade. Eu não posso mudar nada nem ninguém se eu não mudar a mim primeiro. Ué, pastor, não é Deus que vai te mudar? Não. Sou eu que vou me mudar. Com a graça e com a ação do Espírito Santo sobre a minha vida. É você quem vai mudar. Porque o campo da decisão paira dentro da tua mente.
É você que vai tomar a decisão de que direção você vai conduzir os teus passos. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Aleluia, Deus. Nós é quem nos transformamos pela renovação do nosso entendimento, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha os níveis. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É o que Deus tem para você. Deus tem boa vontade. Deus tem algo agradável. Deus tem algo perfeito para a tua vida. Mas há uma necessidade de entendermos a responsabilidade que paira sobre nós de produzirmos as mudanças que a renovação do nosso entendimento, que é a palavra de Deus, nos traz como responsabilidade. Então aqui, no versículo 3 do capítulo 3, como Tito está no meio de um povo perdido, como Tito está no meio de um povo pecador, como Tito está no meio de um povo devasso, como muitas vezes é a casa de um crente, cujo só ele serve ao Senhor, ele traz a lembrança de Tito uma coisa muito importante. Ele vai dizer: olha, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, vivendo em engano, servindo a várias concupiscências e deleites, e vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Existe uma divisão entre o versículo 3 e o versículo 4. Existe um tempo do passado e existe um novo tempo. Eu não tenho dúvidas que nessa manhã Deus está trazendo um novo tempo sobre a vida de pessoas nesse lugar. Aleluia. Mas um tempo sobre a vida de pessoas que têm o entendimento e a responsabilidade de andar diferente na presença do Senhor. Porque Deus nos dá a oportunidade de prevalecermos contra as adversidades e as condições desfavoráveis na autoridade do seu nome. Mas nós precisamos andar com Deus nessa terra. Andar com Deus nessa terra não é dizer eu sou cristão. Andar com Deus nessa terra é dizer Jesus é meu Senhor. Andar com Deus nessa terra não é apenas conhecer a palavra. Romanos capítulo 2, versículo 13 diz que aqueles que conhecem a palavra não são justos diante de Deus, mas os que praticam a palavra hão de ser justificados. Andar com Deus é viver o Evangelho na verdade. Andar com Deus é praticar o que a palavra ensina. Andar com Deus é ter a presença do Espírito Santo em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Mas ele diz: vós não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só que coisa, que interessante que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja do Senhor. Ele vai dizer: olha, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vocês não estão na carne, sim no Espírito. Opa, peraí, se é que o Espírito de Deus habita em vocês, porque aquele que tem o Espírito de Deus é do Senhor. Então, nós estamos no limiar de um tempo. Escute isso, irmão, em nome de Jesus. O joio está sendo separado do trigo. Os tempos que se levantam diante de nós, aqueles que não estiverem alicerçados na rocha verdadeiramente, não vão suportar ficarem de pé. Ouça essa palavra em nome de Jesus. O Espírito tem pronunciado isso de forma poderosa sobre a nossa vida. Está chegando o tempo do arrebatamento da igreja. Precisamos nos posicionar como soldados valentes diante de Deus. Tito está ali recebendo uma missão da qual ele precisava ser o referencial para pessoas que precisavam ter a sua vida transformada. Existem coisas na nossa vida que nós ouvimos de Deus assim: olha, coloca em ordem as coisas que ainda
resta. Nessa manhã eu vim aqui dizer para você que assim te diz o Senhor: coloque as coisas que ainda restam ser colocadas em ordem na tua vida. Coloca em ordem. Coloca em ordem. Prioriza o Senhor na tua vida. Quando o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, no versículo 5, ele diz: porque nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele está falando do batismo das águas e do batismo com o Espírito Santo. O Senhor conhece a nossa realidade. A nossa aparência não engana a Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 que todo o caminho está diante dos olhos do Senhor. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz que não há criatura alguma encoberta diante dos olhos a quem havemos de prestar conta. Todas as coisas estão nuas e latentes diante dos olhos do nosso Deus. O Senhor não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. E o Senhor contempla quem nós somos diante de Deus. Talvez hoje você olhe aqui e diga: se fosse eu em Creta, eu não seria um Tito, eu seria um dos cretenses. O problema hoje não é você olhar para você e não se aprovar. O problema é você olhar para você, não se aprovar e não fazer nada para mudar essa realidade, meu irmão. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que ele faz, algumas versões naquilo que ele aprova. Quando o homem olha para si diante do espelho, a sua consciência o acusa de quem ele é diante de si mesmo. Se verdadeiramente ele é alguém que serve a Deus com integridade, ou se ele é um sepulcro caiado que as pessoas olham e até dizem: ali vai um homem de Deus, mas ele mesmo não consegue se ver dessa forma. Irmãos, é uma palavra aparentemente dura, mas é uma palavra de amor que parte do Senhor. Aleluia. Porque é uma palavra para produzir mudança na nossa vida. Aleluia. Todos somos falhos, todos erramos. Sabe, talvez aconteça alguma coisa que eu saia daqui e cometa um pecado por ter fracassado diante de Deus. Mas o problema não é errar, não é falhar e nem cometer um pecado de repente dentro de um momento que você não consiga suportar. O problema é você ver isso acontecer e não fazer nada, isso não te inquietar, isso não te incomodar, isso não gerar náusea no teu interior. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos ser conformados em viver uma vida superficial, uma vida rasa, a uma profundidade de Deus. Deus nos conhece. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 a 25 diz assim: e Jesus fez muitas maravilhas em meio aos homens. E os homens creram nele, mas o Senhor não confiava neles, porque Deus sabia quem era o homem. Versículo 25 diz: e não necessitava que ninguém testificasse acerca deles, porque Jesus sabia quem era o homem. E o capítulo 3 começa dizendo: e havia um homem, olha que coisa linda, fariseu, chamado Nicodemos. E esse veio ter com Jesus à noite. A grande questão dentro desse texto, e que incomoda muita gente, que é título de curiosidade, é por que Nicodemos veio à noite. Mas o que importa nesse texto não é por que Nicodemos veio à noite. O que importa nesse texto é porque Nicodemos veio. Por que Nicodemos veio? A descrição desse homem é extraordinária. Ele é um príncipe dos judeus. Nicodemos é um homem financeiramente abastado. Nicodemos é um homem venerado pelo povo. Dentro de uma ótica humana, Nicodemos não precisava de nada. Nicodemos era um homem que conhecia não só a lei, mas também os profetas. Toda a história de Israel, Nicodemos conhecia. Só que a lei e os profetas, os ritos judaicos, não puderam trazer as respostas
obscuras na alma de Nicodemos que só a intimidade com Jesus pode trazer à nossa vida. Você consegue compreender isso? Haviam indagações na vida daquele homem que levaram a chegar a Jesus e dizer: mestre, bem sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. A fala desse homem expressa uma necessidade de chegar perto de Deus, através de alguém que é enviado por Deus, que todo o seu conhecimento judaico, todo o seu título como príncipe, toda a sua abastança material não poderia responder e nem lhe dar. Então ele se aproxima, e interessante que ele fala uma coisa que Jesus não entra na conversa dele. Jesus vai dizer: aquele que não conhecer, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aquele homem precisava avançar em relação àquilo que Deus tinha para a vida dele. Só que o que ele precisava, só Jesus poderia dar. E ele vai dizer no versículo 7, Nicodemos, não se admire de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Versículo 5 diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver a Deus. Quando Paulo está falando com Tito, ele está lembrando Tito: antes nós éramos contenciosos, nós nos odiávamos, nós andávamos por vaidades, nós andávamos enganados nas concupiscências, mas quando aprouve ao Senhor, ele está dizendo: nós fomos salvos pela lavagem espiritual, pela regeneração do Espírito Santo. Nós fomos salvos, nós descemos as águas, nós recebemos o Espírito sobre a nossa vida. Sabe, antigamente nós não podíamos fazer, mas hoje nós podemos. Antigamente nós não tínhamos autoridade, mas hoje nós temos. Aleluia. Meu irmão, há poder de Deus sobre a tua vida para mudar a circunstância que está ao teu redor. A mensagem central nessa manhã é para você. Enquanto você espera as coisas mudarem, Deus está dizendo: coloca-te de pé e profetiza, coloca-te de pé e ora, coloca-te de pé e declara mudança, coloca-te de pé e põe-te como exemplo de Deus sobre o local, sobre a situação, sobre a realidade, para que todos vejam que Deus é na tua vida. Aleluia. Sabe o que nos falta às vezes? Nos falta ousadia para dar oportunidade ao Espírito Santo para trabalhar através de nós. É verdade. Às vezes alguém chega assim: irmão, fulana está enferma, você ora por ela? Aí vem na nossa cabeça: poxa, se irmão fulano estivesse aqui para orar por ela. É a menina escrava na casa de Naamã. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ali tudo bem, irmãos. Ali a dispensação era outra, era teofânica. Era a dispensação do Deus Pai. Deus agia através do profeta, mas o véu do templo foi rasgado. Aleluia, Deus, aleluia. João capítulo 1, versículo 12 diz: e todos que nele creram, a esses Deus e do poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor? Amém. Você reconhece Ele como o Senhor da sua vida? Amém. Então tem poder sobre a tua vida. Amém. Porque a Bíblia diz que a nós foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Você entende isso? Romanos capítulo 8, versículo 16 diz que o Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, da herança que Deus tem para nós. Se é que com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Poder, há poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia, Deus.
Lucas capítulo 10, versículo 19, o Senhor diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum. Irmão, você entende essa palavra? Aleluia, Jesus. Você consegue ver que Deus tem te levantado nesses dias com um título, num lugar inóspito, num lugar desfavorável, em meio a adversidades e dificuldades, para se imbuir de uma autoridade, porque hoje você não é quem você foi, hoje você é nova criatura em Cristo Jesus, está revestido de poder, de autoridade do alto, para fazer com que as mudanças aconteçam para a glória do nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Deus foi bem claro comigo. O Espírito Santo foi bem claro comigo. Não há muito o que dizer. Não é para ficar dizendo coisas que Deus não mandou. É para entender e discernir o Espírito de Deus, porque é uma vontade absoluta que sobrepõe a nossa vontade. Aleluia, Jesus. É estar em obediência e amar ao Senhor com todo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 11, se eu não me engano, versículo 13 e 14, diz assim, olha: e será que se diligentemente obedecerdes os mandamentos que hoje vos dou, e amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, eu farei vir a chuva sobre a vossa terra, no devido tempo, a chuva temporânea, a chuva seródia, e vós colhereis da terra o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse Glória lugar. a Deus. Há uma palavra de Deus para a tua vida, para que tu saias desse lugar essa manhã, revestido de autoridade, compreendendo que há um poder excelente sobre a tua vida. Glória a Deus. Para você amar a Deus com todo o teu coração, com toda a alma, e servi-lo de interesse. É isso que o versículo diz. Amar e servir, amar e servir. Não é amar e ser servido, não é ser amado e ser servido. A igreja hoje quer ser amada e quer ser servida, quer ser amada e quer ser servido. Nós fomos chamados para amar ao Senhor e para servir ao Senhor. O meu chamado é para servir, o meu chamado é para amar, porque amado eu sou todos os dias, desde antes da fundação do mundo, porque o sacrifício do Cordeiro já estava preparado. Aleluia. Glória. Ame, sirva. Coloque no teu coração como prioridade. Prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas. Parece que nós não temos capacidade, irmãos. Às vezes não nos posicionamos no campo de batalha como soldados que foram imbuídos de autoridade e poder para prevalecer contra o inimigo que se levanta. Estamos procurando soldados para ir à nossa frente, para pelejar por nós, quando Deus já nos levantou com autoridade e poder para pelejar e termos a vitória no nome de Jesus. Quem é o guarda de Israel? Oh, aleluia! Glória. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. Interessante é que o versículo diz que se amarmos o Senhor e o servirmos de todo o coração e de toda a nossa alma, Ele vai enviar a chuva. Ele vai enviar a chuva da nossa terra. Ao seu devido tempo, diz o versículo. A temporânea e a seróide, aquela que prepara para plantar e aquela que propõe para colher. Deus é Deus de completude. Por isso que Ele diz: e vós colhereis o grão da terra, e o mosto, e o azeite. E quando eu li esse versículo, não para não, meu irmão, está tão gostoso, meu pastor. A unção até aumentou, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Deus fala e colhereis o grão e o mosto e o azeite, esses dias eu parei nesse versículo, o Espírito Santo me levou até ele. E se nós estudarmos ali esse texto de acordo com os estudiosos, o que eu vou dizer aqui não é o que eles dizem, mas é o que o Senhor me revelou dentro dessa palavra. Porque a exegese hermenêutica nesse texto vai apontar sobre a fidelidade do povo,
vai apontar sobre a necessidade da agricultura que o povo de Israel tinha para poder sobreviver. Tudo isso. Mas quando eu olhei os grãos, o mosto e o azeite, na mesma hora o Espírito falou: eu sou Deus de completude. Porque os grãos eram para fazer o pão, é o alimento da carne. O mosto representa o vinho, que simboliza a alegria. É a nossa alma que precisa estar alegre na presença do Senhor. E o azeite é a unção que vem sobre o nosso espírito. Deus é Deus de completude. Deus não tem para você apenas uma parte. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus não tem para você apenas uma porção. O que Deus tem para você é plenitude, completude. O que Deus tem para você, aleluia, é o absoluto de tudo que você precisa plantar sobre essa terra. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Glória. O Senhor manda chuva para que não falte o grão, o alimento de cada dia para a nossa carne. Aleluia. O Senhor prepara o mosto para que a gente tenha alegria na nossa alma. O Senhor prepara o azeite para que a gente tenha unção no Espírito para fazermos a diferença num dia chamado hoje. Aleluia. Coloque a mão sobre a pessoa que está ao teu lado e diz: o Senhor está te chamando hoje. Hoje para fazer a diferença. Hoje com autoridade e poder. Hoje com alguém enviado, levantado, alguém chamado, separado, revestido, ungido para fazer a diferença. Onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor tem te levantado. Glória. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Acontece de estarmos fragilizados. E se deixar, o inimigo vai ver, vai fazer com que nos vejamos como gafanhotos. E o inimigo como um gigante. Você entende isso? Essa foi a visão do povo de Deus quando foi espiar a terra. Pois éramos nós como gafanhoto aos olhos deles, e ele gigante aos nossos olhos. Deus não te chama por cauda, Deus te chama por cabeça. Aleluia. Deus não te chama como derrotado, Deus te chama como vitorioso. Deus que te chamou, Ele garante a tua vitória. Aleluia. Deus que te chamou, Ele capacita. O Deus que te chamou tem um tempo do passado que não é para ser trazido à memória. O que você era antes não importa. O que importa é o que você é hoje. Lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Hoje você tem a autoridade de filho de Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Até antes, capítulo 16, quando Paulo chega em Éfeso, ele vai transtornar aquela cidade com grande avivamento. A autoridade de Deus está sobre a vida daquele homem, porque ele entendeu o seu chamado. Ele entendeu quem era Deus. Ele entendeu que não era Paulo nem Saulo, era Deus. A prova disso é que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: Paulo plantou, eu plantei, Paulo disse. Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De forma que nem Paulo, nem Apolo é coisa alguma, mas Deus que deu o crescimento. Mas olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Paulo plantou, de quem é a semente? É do agricultor. Apolo regou, de quem é a água? Do manancial de fontes de Deus. Aleluia. Tudo vem de Deus. Aleluia. É Deus quem te garante. É Deus quem te garante. É Deus quem te dá vitória. É Deus quem te sustenta com a tua destra fiel, com a sua destra Aleluia. fiel. Quem lhe envia garante a vitória. Aleluia. Quem lhe envia garante recurso. Sabe? Para encerrar essa palavra. O versículo 5, o apóstolo Paulo na carta vai dizer: porque eu te deixei incrédulo. Haverão momentos que Deus vai nos deixar em lugares. Entendeu isso, irmão? Aleluia, Deus. Haverão momentos que Deus vai nos deixar em lugares.
Haverão momentos que Deus vai nos deixar em lugares, são momentos transitórios, passageiros. Deus poderoso. Que o Senhor vai estar provando a nossa fé, quem nós somos diante de Deus. Tito não foge de Creta, Tito se torna bispo de Creta por muitos e muitos anos. Aleluia. Ele não só foi mudar o lugar, mas ele permaneceu no lugar em que ele mudou. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, o Senhor nos dá condição de fazermos o diferencial hoje. Aleluia, Deus. Ele não foge da batalha, ele não recua, ele não retrocede. O Senhor não tem prazer naquele que recua. Avança. Diga para o irmão que está do meu lado, avança. Avança. Às vezes Deus vai te deixar em lugares que você não quer ficar. Às vezes vai vir uma crise econômica. Às vezes vai vir uma enfermidade. Só que Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 vai dizer: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se você guardaria os seus mandamentos ou não. O deserto passa. Aleluia. Canaã vem. Aleluia, Deus. O problema é não ter fé, o problema é não crer, o problema é não ter ousadia para atravessar o deserto e passar para o lugar da promessa. Sustenta firme, meu irmão. Aleluia, Deus. Não faça como Israel. Estava estudando, Deus me deu uma frase que eu até anotei. Israel, por incredulidade, trouxe dentro de si o Egito para o deserto. E por infidelidade trouxe dentro de si o deserto para Canaã. Porque pelo pecado a terra secou. Eles tiveram fome, não tinha chuva. Você consegue entender isso? O que você carrega dentro de você vai mudar o lugar aonde você está. O que você carrega dentro de você vai mudar as circunstâncias de onde você colocar a planta no teu pé. Aleluia, Jesus. Fique de pé em Jesus. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Ó Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Tu és amigo, Jesus. Obrigado, Deus. Nós estamos numa manhã de consagração. Obrigado, Jesus. Como eu disse, eu não tenho dúvida que Deus já está operando aqui. Obrigado, Deus. Mas eu acredito em algo extraordinário. Quando nós temos a coragem, quando nós temos a sinceridade diante de Deus e reconhecemos que precisamos melhorar diante de Deus. Não precisa dizer que todos nós precisamos melhorar. Mas existem momentos que nós não estamos bem de verdade. Existem momentos que nós estamos negligenciando os chamados de Deus na nossa vida. Existem momentos que Deus está mandando a gente ir para Nínive e a gente está fugindo para Tarsis. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas você não está aqui nessa manhã por casualidade. Você não está aqui nessa manhã simplesmente porque é algo banal ou nada irá acontecer na sua vida. Você está aqui para receber algo de Deus que te capacite a mudar a sua história. Deus, Eu quero, com permissão aqui da direção do trabalho, convidar você que entende que essa palavra tocou teu coração e você precisa, a partir de hoje, tomar uma posicionamento diferente diante de Deus. Empreender mais esforço na direção do Espírito Santo. Se você está aí, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não é para aceitar Jesus não, porque aqui eu sei que todos já aceitaram. Se não tiver alguém que não aceitou Jesus nessa manhã, por favor, vem e fala, assim que a gente vai dar o